Gente linda do meu coração, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês a respeito da Keone 3001. Quem não viu meu vídeo a respeito dela, é só clicar aqui e assistir. Depois que eu fiz esse vídeo, eu vi que já tem algumas pessoas usando a Keone e estão surgindo muitas dúvidas e também percebi algumas coisas que eu esqueci de falar sobre ela no vídeo, porque era muito assunto, era muita coisa pra falar, né? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre essas coisas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a Keone 3001 dá alergia? Não. Ela, como qualquer outro produto, pode causar alergia ou não. Varia muito do corpo de cada pessoa. Tem gente que é alérgica a produto antialérgico. E tem gente que é alérgico a produtos normais e por isso tem que usar produtos antialérgicos. Ou seja, varia muito. Por isso que você tem que fazer o teste de mecha e o teste de toque. Eu só falo que é muito importante você fazer esse teste com essa tinta porque ela é muito forte. Então a probabilidade do seu corpo ter uma reação com essa tinta é maior do que uma tinta fraca e normal que você acha por aí. Outra pergunta. O uso do protetor de couro cabeludo é obrigatório com essa tinta? Não. Eu só uso esse protetor de couro cabeludo porque eu tenho alergia e o meu couro cabeludo é muito sensível. Então isso é meio que opcional. Mas se você tem alergia, eu aconselho muito que você use um daqueles dois produtos que eu mostro no vídeo. Eu também já fiz uma resenha sobre esses dois produtos e se você quiser assistir, é só clicar aqui. Quanto tempo eu tenho que deixar agir a Keone 3001 no meu cabelo? De novo, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que o tom do cabelo, a cor vai abrir e ficar clarinho muito rápido. Tem gente que vai demorar. Mas essa 3001 é muito forte, então geralmente é muito rápido. No meu cabelo, quando eu tô com a raiz de 1,5 cm, eu deixo agir por 40 minutos. E a raiz já fica branquinha, como vocês viram na foto lá do meu blog. Se você ainda não viu, é só você clicar no link aí embaixo na descrição. De novo, eu volto na questão do teste de mecha, porque assim você vai saber direitinho quanto tempo deixar a tinta agir no seu cabelo. Sem esquecer que onde você começa a passar tinta sempre vai ficar por mais tempo. Então tem que contar com esse período que você vai levar pra passar no cabelo todo. Teve uma vez que eu fui retocar a raiz e aconteceu uma bagunça e faltou tinta na hora de passar bem aqui em cima da cabeça. Então demorou mais puxando a tinta e tal, tentando reaproveitar o que tinha na cabeça. E eu tive que deixar por mais 10 minutos a tinta no meu cabelo. Então em vez de 40 minutos, ficou 50 minutos. Isso destruiu o meu cabelo. Destruiu. Eu perdi metade do volume que eu tinha conquistado nos últimos 8 meses. E ele tá muito, muito, muito fraco. Ficou elástico, deu corte químico na parte em que a Keone pegou e já tava descolorido, essa parte mais branca. E dá pra ver um pouco aqui o meu cabelo que tá quebrado, porque eu começo a passar pela frente da cabeça, então começou a passar por aqui, foi a parte que ficou por mais tempo e onde quebrou demais. Olha isso aqui, gente. Olha esses toquinhos aqui. Então, tomem muito, muito cuidado, porque, de novo, a 3001 é uma tinta muito forte e quebra o cabelo muito fácil. Apesar dela não estragar tanto quanto o descolorante, ela pode, do nada, estragar o seu cabelo pior do que o descolorante. Enfim, vocês entenderam. Faça o bendito teste de mecha. No vídeo, eu também disse que você não vai encontrar para comprar ela aqui no Brasil. Por enquanto, você não compra. Mas o pessoal da Keone entrou em contato comigo e me disse que ela vai começar a ser vendida aqui no Brasil no segundo semestre desse ano. Ou seja, tá chegando! Eu compro essa tinta só no eBay, de um vendedor de Israel. Eu vou procurar o link, ver se ele ainda tá ativo e deixar aí na descrição ou lá no meu blog, vocês dão uma olhadinha. Ainda assim, quando ela estiver sendo vendida no Brasil, eu acho que ela vai ser muito, 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 muito cara e vai continuar valendo a pena a gente pedir pelo eBay. Vamos ver quando é que essa bicha vai chegar mesmo e por quanto que ela vai ser vendida, né? Outra pergunta. A 3001 estraga igual descolorante? Não. Ela é bem melhor. Pelo menos eu, no meu cabelo, eu consigo com uma aplicação só atingir o tom de platinado e o cabelo não danifica. Ele fica muito bom, não quebra, não emborracha e dá tudo certo quando eu deixo 40 minutos no cabelo. Deixei 50, me ferrei. Próxima pergunta. Vale mais a pena usar ela ou descolorante? Na minha humilde opinião, se você não tem alergia a descolorante, use o descolorante. A Keone é cara, é trabalhosa, é complicada, é muito forte e muito difícil de você achar ela. Ficar nessa coisa de encomenda do eBay, leva 3 meses para chegar, ou então leva 60 dias, ou então leva 30.
É muito na sorte, você nunca sabe quando que essa bicha vai chegar. E ela ainda é uma tinta meio complicada, né, gente? Ela é diferente e sei lá. Eu acho que se você não tem alergia alguma a descolorante, faça Platine com descolorante. Invista num bom descolorante, numa marca boa, que vai valer mais a pena do que ter todo esse trabalho com a Keone 3001. Mas se você já tem uma sensibilidade com descolorante, ou então tem dificuldade de atingir o tom de platinado, talvez vale mais a pena você usar a 3001. Eu só uso ela porque eu não tenho outra opção. Eu provavelmente vou morrer se eu usar o descolorante. Então, Keone 3001 pra mim é vida. Depois que você usa ela, você tem que tonalizar. Gente, eu não sou cabeleireira, eu não sou formada nem nada, mas pelo que eu conheço, pelo que eu sei de cabelo, você tem que sempre, depois de clarear o cabelo, você tem que tonalizar para fechar as cutículas do cabelo. Você tem que tonalizar. Atualmente, no meu cabelo, eu retoco a raiz com a Keone 3001 e mantenho ele platinado com violeta genciana ou shampoo roxo ou alguma tinta roxa diluída em creme ou então Superior Color prata. Eu comprei uma tinta da Keone para tonalizar o cabelo, mas foi bem na hora que meu cabelo quebrou e deu corte químico, então tem que esperar ele recuperar para eu tonalizar com a tinta. Mas se você tá com o cabelo super saudável, clarear ele com a Keone 3001, ele continuar forte e saudável, eu aconselho sim que você tonalize ele com alguma tinta. Eu acredito que você vai ter um resultado bem melhor. A outra dúvida que tá tendo é em relação à proporção dela. As tintas mais comuns são na proporção 1:1, ou seja, uma medida de oxigenada para uma medida de tinta. Essa 3001, ela é 1:2. Ou seja, uma medida de tinta para 2 medidas de oxigenada. Tá tendo gente com dificuldade de entender isso, deve ser porque eu não compreendi ainda como funcionam as tintas e coisas do tipo. Mas eu vou tentar explicar aqui. É o seguinte, se você pegar uma tampinha de Coca-Cola e encher essa tampinha com o creme desse tubo aqui, você vai ter uma medida de tampinha de tinta. E vai misturar nesse tanto de tinta 2 tampinhas de oxigenada. Ou seja, você vai sempre usar o dobro de oxigenada em relação à quantidade de tinta que você usar. Expliquei, acho que ficou meio bagunçado ainda, né? Não sei se deu pra entender, não. Sobre o resultado que eu mostrei na foto lá do meu blog. Eu consegui aquele resultado bem claro mesmo, porque a raiz estava pequena. Se você for fazer uma raiz com 4 dedos, 3 dedos, não vai ficar daquele jeito, vai ficar mais amarelado sim. Eu aconselho que quando você for fazer o comprimento do cabelo, ou então uma raiz bem larga, você faça primeiro uma aplicação com a distância de 1 dedo da raiz. Você vai clarear primeiro o comprimento dessa raiz grande. Vai deixar agir por uns 40 minutos mais ou menos, depende do seu teste que você vai fazer, né? Vai enxaguar e vai aplicar de novo só na raiz, 1 dedo da raiz. Porque a raiz é mais perto do cabelo, é mais quente, então vai clarear mais rápido. Se você fizer só uma aplicação direto em tudo, você vai ficar com uma raiz branca e o comprimento dessa raiz grande que tava vai ficar amarelada. Então vai ficar meio que invertido. Vai ficar com a raiz clara e o comprimento escuro. Isso é feio. Vamos à penúltima dúvida. Com essa tinta, eu consigo platinar o comprimento do fio? Embora eu nunca tenha testado, eu acredito que você consegue sim. Principalmente se você usar uma oxigenada 40. Mas como sempre, isso depende do seu cabelo, porque cada cabelo é de um jeito, é de uma cor, tem um fundo de cor diferente, demoram tempos diferentes para clarearem. Então, nunca se sabe. Só relembrando que, de acordo com a bula, na raiz você não deve usar uma oxigenada maior do que 20, mas no comprimento você pode sim usar até a oxigenada 40. Embora, na minha opinião, não vale a pena, porque ela é muito cara, você vai gastar tinta demais e vai ter um resultado igual do descolorante. Talvez o descolorante vai estragar um pouquinho mais o seu cabelo, mas se você usar um bom descolorante não vai estragar tanto, e se o cabelo estiver muito bom e sei lá. E por fim, a última dúvida, eu acho que uma das principais, quanto que eu paguei nesta tinta? Sempre que eu compro ela, eu compro no máximo 3 tubos, porque a soma sempre dá um pouco menos do que $50.
e se eu comprar 4, passa de 50 dólares, e assim eu posso ser taxada. Eu dei uma olhada no eBay lá nos anúncios, e o valor dela está em torno de 15 dólares cada, o que sai mais ou menos 46 reais. Mas ainda tem o frete, que sai em torno de uns 5 dólares, isso depende do vendedor e da quantidade de tinta que você vai comprar. Pra mim super vale a pena, já que a Keone 2000 aqui no Brasil custa 70 reais, vale muito mais a pena você comprar isso aqui por 46 reais cada um. O negócio é que demora muito, porque o Brasilzão tá uma porcaria e o correio tá uma porcaria maior ainda. E você pode receber essa tinta em 30 dias ou então em 4 meses. Nunca se sabe. Ah, gente, mais uma coisa. Vocês têm que prestar muita atenção, porque várias tintas, assim, tipo 80% das que eu compro, da 3001, vem com muito ar dentro. Muito mesmo, assim, tipo, quase metade, assim, 1/3 de ar. E isso prejudica muito. Você vê que tem ar quando você aperta e ela faz esse barulho aqui, ó. Tá vendo? Dá pra sentir que tem ar aqui dentro. E teve uma vez que eu comprei uma que veio até aqui de ar. E aí eu me ferrei, porque aí eu não tinha o suficiente pra fazer no cabelo, e aí essas benditas tintas não chegam de Israel e fica aí lá em Curitiba parado não sei quanto tempo. Então assim que você comprar, já corre e dá uma olhada se elas vieram com muito ar. E se vieram com muito ar, já pede mais tinta logo, não enrola, porque senão não dá tempo de você fazer sua raiz, tá? Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado a acabar com as dúvidas que vocês tinham a respeito dela. E se tiver mais alguma dúvida ou alguma coisa não ter ficado bem entendida, é só postar aí nos comentários do YouTube ou então lá no meu blog. Se você quiser conversar comigo pessoalmente, também pode me adicionar no Facebook e conversar comigo lá, que eu te ajudo, se você quiser. Se você não quiser, eu não te ajudo, não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e um beijo.